mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. Saudações a todos os Thinkers. Estamos aqui retornando com o nosso projeto Time Thinkers. E hoje eu estou assim entusiasmado, né? Porque vamos começar com um tema que é um tema bastante pertinente, principalmente para quem acompanha, né, o dinamismo da economia, que é inovação na indústria. E para que a gente possa ter um bate-papo, né, não só técnico, mas realista, né, e é uma preocupação nossa do Time Thinkers, é sempre mostrar a verdade nua e crua, nós trouxemos aqui um time de primeira linha, né, um time de amigos, é verdade, mas é um time que a gente tem muito orgulho dos trabalhos que eles desenvolvem. E estou aqui hoje com Sônia Cassiano, minha amiga, né, diretora da E-Santo e da Oficina Móveis. Meu amigo Adeilton Bambam, né, também co-diretor junto com o Sônia desses mesmos empreendimentos. Né? A E-Santo, para quem não conhece, é a maior indústria de móveis da Paraíba, é essencialmente paraibana. E ainda estou aqui com o professor Eric Melo, né, que é uma grande liderança hoje do Polo de Inovação do IFPB. E a gente vai também entrar nesse debate, né? Os desafios de inovar na indústria e o que as instituições, né, podem fazer, principalmente as instituições de ensino e de inovação, podem fazer em prol desse segmento que é tão importante. Mas antes da gente começar com o papo mais técnico, eu gosto sempre de uma historinha, né, Sônia? Eu gosto de que a gente entenda um pouquinho como tudo começou e já, né, lhe convidando também a saudar todo mundo. Como é que foi que começou esse desejo maluco de empreender logo num ambiente que eu digo que é tão mais restrito, pelo menos parece ser mais desafiador, que é o ambiente industrial? Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui, te agradecer pelo convite, André. Um prazer estar com você, Eric, também. Esse desejo, ele não foi bem assim, né? A história, ela não iniciou exatamente como um desejo, as coisas elas vão acontecendo meio que organicamente, diria até fruto de uma necessidade de sobrevivência. A história da empresa, da oficina, ela se inicia. Não havia no início um desejo de se tornar indústria, mas conseguir montar e desenvolver aquele negócio que era o sustento inicialmente, né, de Adeilton, o caminho profissional que ele estava iniciando, e aí a nossa história enquanto empresa se confunde com a nossa história enquanto casal. Então, éramos dois adolescentes sonhadores que não alcançávamos ainda o potencial e onde tudo isso iria chegar. Hoje é com orgulho que a gente fala que somos uma indústria, né? Representamos a Paraíba nesse segmento do móvel planejado, realmente com grande expressividade já. Mas, no início, isso não foi um sonho desenhado, não foi um caminho desenhado que iríamos chegar até rápido onde chegamos. Tudo começou com um ofício que veio do pai dele e juntos fomos construindo esse caminho, sempre de forma muito orgânica, a necessidade da melhoria contínua. Então, assim, a cada passo dado, um novo horizonte se abria, novas possibilidades, novos desafios iam surgindo, e com a nossa inquietude nós íamos buscando caminhos, buscando pessoas que pudessem nos ajudar e somar, trazendo conhecimento, incentivo, procurando ajuda em instituições sérias como o IFPB, né, que vem a somar, a Sebrae e tantas outras instituições que, ao longo da nossa história, foram, assim, bons encontros que foram acontecendo e foram nos fortalecendo nesse caminho de construção. É um prazer também lembrar, quando eu falo no IFPB, o coração bate, porque, assim, eu sou aluna da antiga escola técnica, então é bom ver que tem caminhos na sua história que você não entende, né? O seu passado
você olha e começa a ver, nossas situações que você foi vivenciando lá e agora vai fazendo sentido. Então, isso também é um prazer, eu estar aqui conversando com o diretor dessa área de inovação, entendendo que hoje a minha empresa, a nossa empresa se conecta com uma instituição de ensino como parceira hoje. Então, isso é um momento muito feliz na história da nossa indústria. Muito bom, Sônia. Eu acho que uma coisa que eu acho que nós podemos dizer que é geral do empreendedor é que o planejamento ele é necessário, mas é impossível você dizer que ele vai ser sempre a linha a ser seguida, né? O improviso e a criatividade faz parte de empreender. Faz parte. Né? Tudo na vida da oficina assim, veio de muita criatividade. O nome... e eu falo a criatividade não do ponto de vista de você julgar se aquilo é bom ou ruim, mas criativo no sentido de que não tem alternativa. Você tem que encontrar a solução para resolver aquelas situações e dificuldades que vão aparecendo no caminho. O nome oficina. O nome oficina, ele vem muitas perguntas. Por que oficina? Por que oficina? A Deilton, a marcenaria do pai dele, era dentro de casa. E nós somos primos também e crescemos escutando que aquele local de trabalho se chamava oficina. Então, não era denominado de marcenaria. E aí, quando ele, por volta dos seus 16 anos, 17, começou a entender que não havia outro caminho para ele conseguir obter a sua renda, e não, vou ter que transformar isso aqui realmente num negócio, mudar algumas coisas que eu não concordo da forma antiga da marcenaria. Preciso encontrar uma forma de transformar, mesmo sendo pequeno, ter uma visão de um negócio organizado. Vamos começar pelo nome. E aí, qual vai ser o nome? Não, oficina. Então, o nome oficina definimos num sábado à noite, numa noite de namoro, folheando uma revista, lembra disso? Folheando uma revista, e aí qual vai ser o nome? Eu preciso fazer um namoro cartão. Produtivo, né? Então, foi produtivo, verdade, foi produtivo desde lá, no passado. Então, trabalho e relacionamento, assim, são histórias realmente, elas se confundem. Quer dizer que esse namoro produziu hoje, pelo que eu conheço, né, umas 3 empresas e uns 2 filhos, né? Exato. É isso mesmo, Bambam? Filhos, né? Muitos filhos, eu diria. Quantos colaboradores hoje o grupo tem? Cerca de 120. Diretos, né? Indiretamente, a gente mais que dobra isso aí. Sony, na época, tinha 15 anos apenas, né? E eu 18. E eu tinha começado a minha atividade profissional já aos 12. Só que aos 17 foi quando, como ela falou, né, que eu senti a necessidade de modificar um pouco aquele cenário, porque eu não me adaptava àquela marcenaria tradicional e precisei empreender por conta própria, né, buscar a minha independência do meu pai, porque ele não aceitava as mudanças que a gente imaginava como necessárias. E que se confirmaram, na verdade, como necessárias. E a prova disso, inclusive, é que o negócio dele acabou 10 anos depois falindo, né, assim, se extinguindo, e ele se tornou meu funcionário, meu colaborador, quando eu tinha 27 anos. E já que eu tomei a fala, né, eu quero voltar aqui. Não, você não tomou a fala, não. Aqui todo mundo tem poder de fala. Tá certo, muito bem. Estamos numa democracia. Então, agradecer, André, o convite e dizer que me sinto honrado de estar nessa mesa e não é puxar saco, não. É de verdade, porque eu sou audiência do Time Thinkers. Pode estar certo disso. Assisti todos os episódios e assistirei outros que virão, porque vocês têm sempre uma preocupação de trazer um conteúdo relevante, um debate profundo, no entanto, de forma descontraída, de forma leve, que você assiste até tomando um uísque. Dá para assistir tranquilamente. Dá para fazer também tomando uísque, se você quiser. Viu? Então a gente tem que ajustar o horário da gravação para isso, mas é uma boa dica. Boa. Fazer pensar, né, sobre assuntos e temas que são necessários, né? Precisa haver uma reflexão mais profunda, essa provocação, né? Vários atores precisam pensar um pouco mais sobre esses temas que você termina trazendo para aqui, e isso é muito rico. Aquela ideia do próprio VUCA, né? O mundo já é volátil, é incerto,
é complexo e ambíguo. Então, assim, não falta tema. Não falta tema para a gente desafiar. Não falta. E o que eu acho interessante da história de vocês é que vocês partiram de um negócio artesanal, a gente pode dizer isso, né? Extremamente caseiro. Rudimentar, até as ferramentas, eu digo isso até porque eu conheço, porque quem vai na fábrica tem um pequeno museu. É isso, memorial. E é impactante você ver as ferramentas, professor Eric, que começaram a trabalhar para as máquinas industriais que hoje está lá. E aí é uma coisa que me preocupa, sabe, Bambam? A gente vê o país, a gente como uma pretensão eterna de desenvolvimento, e eu não consigo enxergar no mundo um país desenvolvido sem uma indústria forte. E o que a gente vê no Brasil é um processo de recuo desse setor industrial e de muita dificuldade, não só de burocracia, mas tributária. E aí eu lhe pergunto, como é esse desafio mesmo de não só empreender na indústria, que é esse importante setor, como também sobreviver nesse ambiente hostil, né? Porque eu vou dizer que não consigo encontrar outra palavra a não ser, né, chamar esse ambiente de pouco receptivo, né, à inovação. Não que os outros setores sejam fáceis, né? Eu tento empreender em outros setores, não acho que no Brasil não tem empreendimento que trafegue aí o plano em céu de brigadeiro. Mas eu lhe pergunto, como é que é no mundo industrial esse momento e esse desafio? Empreender em qualquer área, sem dúvida, é muito difícil, né? E nós temos essa vivência também, né? Nós temos um pouco de varejo, nós temos essa área de indústria, temos um pouco de empreendedorismo social também. Me permite até esclarecer o pessoal que, na verdade, o grupo, né, de Sony e de Bambam é um grupo que tem um braço industrial, que é a E-Santo, né, que faz fabrica os móveis, né, planejados, os produtos, mas eles têm também um braço de varejo, comércio, que é tanto a oficina, que é um padrão premium, como a Viva Móveis, que é outra marca, né, que eles têm, que é, digamos assim, uma rede, né, que é uma marca licenciada, de expansão. Então, assim, eles conseguem ver segmentos, né, numa cadeia, digamos assim, verticalizada, né, da produção do móvel planejado. Falando da indústria, inclusive, né, o negócio nasceu como uma coisa só, né, aí foi crescendo e a gente foi segmentando, e hoje a indústria fornece para 38 pontos de venda em 7 estados do Nordeste, né. A oficina, que é a nossa marca de varejo premium aqui em João Pessoa, ela é um dos clientes, né, da fábrica, da nossa fábrica, da E-Santo. A Viva, que é a nossa marca de expansão, que tem 7 lojas, e a gente está formatando a franquia, porque hoje é apenas um licenciamento de marca, tem pretensão de atingir 50 lojas nos próximos 5 anos aqui na região, né? Completar os 9 estados, falta hoje só Sergipe e Piauí para fecharmos, e com outras operações que nós temos com marca própria ainda, né? O white label ali, mas a gente vai fazer uma virada para fortalecer e criar uma marca genuinamente nordestina, mas sem a caricatura do chapéu de couro, do cacto e da terra rachada. É algo moderno, bacana, bonito e digno de concorrer com os melhores, que no nosso caso, no Brasil, são os gaúchos que fazem o melhor dever de casa, né? Mas que a gente não está fazendo feio, não. E só para a gente mostrar que isso não tem fronteiras, né, Sônia? Vocês hoje têm uma representação na Abimóveis, não é isso? Isso. Como é que foi esse processo assim, de conquistar o Brasil? Foi uma outra grande conquista para a história da empresa. Nós somos membros da Abimóvel, mas a Deilton foi convidado para fazer parte da atual diretoria como vice-diretor. Então, isso... Vice-diretor ou vice-presidente? Vice-presidente. Aumenta a patente do rapaz. É verdade, desculpa. Vice-presidente do Brasil. Porque é verdade. Apenas. Da Abimóvel. Da Abimóvel. Pelo amor de Deus, Todo respeito ao seu Mourão, mas eu acho que eu prefiro essa companhia aqui. É verdade, André. Mas é uma grande conquista. É uma grande conquista para a Paraíba e é uma grande conquista para o Nordeste, porque... esse espaço não havia ainda sido ocupado. Uma cadeira dessa ainda não havia sido ocupada por um nordestino. Então, isso mostra a mudança de mentalidade da própria instituição, mas também a representatividade que a nossa indústria ganhou dentro desse contexto. E isso se dá, viu, muito mais
por uma questão de postura, de reputação, do que de porte. De porte. Porque se a gente fosse classificar por porte, eu não estaria aí, né? Existem indústrias muito maiores por aí. Mas como vocês bem sabem, André, a gente tem uma postura muito associativista, né? De pensar no coletivo, né? Vocês organizaram uma associação paraibana também, né? Nós temos uma associação paraibana, fortalecemos, exatamente. Há 20 anos a gente participa, e assim como participa de outros grupos empresariais, tanto setoriais como multissetoriais, né? E a gente tem uma participação ativa porque a gente acredita na força do coletivo e acredita realmente nessa economia da abundância, de que é possível todo mundo ganhar, mesmo quando você está do lado de um concorrente seu, é possível essa sinergia trazer ganho para todo mundo, e não precisa estar essa mesquinheza da escassez. O conceito é parceria, né? Exato. Parceria. Isso, e é um setor, quando Visão se fortalece, todos ganham. os participantes Todos ganham. ganham. E aí eu vou aproveitar essa sua fala para voltar à sua pergunta anterior. Quando você disse que onde se une, todos ganham, você vê aí o exemplo do agro. Hoje, a imagem que o agro criou para o país é de uma potência. E, de fato, eles são muito fortes. Mas, se você for ver a representação do PIB, a indústria ainda é mais que o dobro que o agro. E, ainda assim, a indústria é muito penalizada, como você falou, porque é o setor mais tributado, é o setor mais fiscalizado. E, digo mais, é o setor até mais discriminado. O imaginário popular é de que o industrial é um explorador. É você lutar contra tudo isso, é lutar contra a cultura, lutar... Talvez venha da própria ideia da Revolução Industrial, do pensamento socialista, do conflito de classes, né? Da exploração. Exatamente. Mas hoje, cara, assim, é possível ver, e eu não vou negar que existiu isso tudo e talvez ainda exista. Mas existe também outras preocupações, Eric. A gente tem aí uma pauta ESG, né, que fala do ambiental, do social, da governança, e que cuida das pessoas, se preocupa com todos os stakeholders, e a né? preocupação com os ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. As empresas estão muito, a indústria está muito preocupada e voltada muito por esse Exatamente. Então, e ela será cobrada, né? Não haverá outro caminho. Então, assim, uns estão já fazendo... estão sendo cobrados, uns estão promovendo mudanças por altruísmo, mas outras... Por necessidade, até porque o consumidor comprou essa ideia, né? Antes era um papel dos órgãos fiscalizadores, né? Mas hoje não, hoje é o próprio consumidor que faz a escolha da empresa que anda na linha ou não. E essa união de forças, ela é fundamental. O setor industrial, o mundo, na verdade, vive uma desindustrialização em função da China. Foi muito cômodo para o mundo inteiro se acomodar ali e pede da China. Transformar a China na fábrica do mundo. E digo mais, até o consumidor, que eu diria assim, mais consciente, preocupado com os ODS, preocupado com ESG, mas não se incomoda de comprar um produto baratinho da China e não procurar saber da sua origem, que de repente tem mão de obra escrava, tem assim, o meio ambiente degradado, tem um monte de coisa aí, e ninguém estava preocupado com isso, estava preocupado em comprar barato, em resolver o seu problema e não olhar um pouco adiante. Essa crise de Covid e agora a Ucrânia despertou o mundo para uma reorganização aí, um novo globalismo. Uma nova globalização está sendo desenhada. Não vai acabar, mas vai haver um fortalecimento de regiões. Essa questão dessa dependência extrema da China tem que ser repensada. E, infelizmente, o Brasil não tem uma política industrial ainda. A gente espera que isso venha a acontecer para o bem dos brasileiros, não é dos industriais, não. Na verdade, a política industrial brasileira se pautou sempre na atração de multinacionais, né, abrindo espaço para o grande capital global e não para o grande capital ou pequeno capital nacional. Pois é. Para nós... E lembrando, né, como eu falei já antes com vocês, as pequenas, médias empresas, startups, né, lembrando que o Brasil é um grande celeiro de startups, inclusive a gente passou, né, muito aí da Europa, da Alemanha, inclusive, que é um grande celeiro também de startups, quem emprega, né? A maioria das pessoas no país. Então, mas eu quero pegar essa deixa, professor Eric. Eric, eu acho que eu já disse no início, mas vou reforçar aqui. Ele é nosso professor do IFPB, né? E é também diretor-geral do Polo de Inovação do IFPB e ainda é coordenador da unidade Embrapi, que funciona no Instituto. E dentro desse cenário que Bambam coloca, eu me preocupo muito com o seguinte, porque quando eu vejo uma indústria criativa, né, de gente dinâmica como Sony e Adeilton,
e vejo a pujança, né? Que depois a gente vai chegar nisso também. Já estão botando o pé lá fora. Eles estão aí com um projeto de exportação. Mas eu entrei na fábrica e eu vi um maquinário que me impactou, né? Pela computadorização, toda a inteligência já, a automação que vocês têm na fábrica. E eu vejo o seguinte, você mesmo me confidenciou, não tem ali uma máquina, um produto brasileiro. Tudo importado. Então, veja, existe uma indústria da indústria, e se nós já temos dificuldade na nossa indústria, a nossa indústria é toda dependente de uma indústria internacional. Então, assim, eu sou muito preocupado e queria focar um pouco o debate na inovação. E aí eu queria ouvir o professor Eric, né, como é que o IFPB, como um dos atores, né, na tentativa de, digamos assim, dar um alento a esses desafios de inovação, o que é que o IFPB tem feito, o que é que tem proposto, e pode falar até um pouquinho, que eu sei que tem uma parceria já de vocês com o próprio Grupo Santo. Isso. Então, professor Érico, o que é que nós temos aí para, né, trazer o nosso industrial para dentro do IFPB e do núcleo, né, do polo de inovação? Ótimo, André. Agradecer, né, o convite aí do Time Thinkers. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com a Adeilton, com o Sony, né, que são parceiros nossos aí do polo de inovação, e falar um pouco desse cenário, né? Realmente é triste falar, né, um pouco desse cenário do Brasil, que é dessa dependência tecnológica que a gente tem em relação, né, aos principais desenvolvedores de tecnologia, que a gente vê aí a China, a Alemanha, né, a Itália, que produzem máquinas, né, manufatura, né? Então a gente compra muito desses grandes países. Porém, o Brasil, ele tem um potencial gigantesco na produção, capacidade de produzir. Nós temos engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, né, e outros engenheiros mecatrônicos que têm capacidade de produzir todos esses equipamentos. Exportando, inclusive, esse pessoal. Né? E a gente exporta, na realidade, esse pessoal, essas máquinas... Na exportação de mão de obra, a gente é campeão. Nós somos campeões. Justamente. Né? Nós exportamos essa mão de obra. Isso tem um dedo do IFPB, que a qualificação desse pessoal passa por instituições... Isso, na realidade, a gente fala que a gente, às vezes, tem até uma certa evasão por excelência, porque nós formamos excelentes profissionais e perdemos nossos profissionais. Que rapidinho sai. Né? Então, a ideia justamente desses polos de inovação, das unidades Embrapi, é promover o desenvolvimento tecnológico dentro do país. Então, através dos polos das unidades Embrapi, a gente tem promovido isso. Além de fomentar a inovação dentro do nosso país, nós temos desenvolvido, por exemplo, lá na nossa unidade Embrapi, nós somos na área de sistemas para manufatura. Então, nós desenvolvemos hardware e software aliados à manufatura. Então, uma máquina dessa que você falou, que a gente tem que importar uma máquina que vem da Itália ou da Alemanha, né, ou da China, a gente pode desenvolver aqui. E a gente tem desenvolvido, por exemplo, em parceria com a Santo, a gente tem desenvolvido uma máquina lá que vai ser utilizada dentro, né, de uma inovação incremental dentro da indústria, que vai propiciar um ganho muito gigantesco. O projeto de vocês é para desenvolvimento de um maquinário? Tem um maquinário. A gente não dá muitos detalhes por questão de confidencialidade e sigilo, que a gente respeita muito isso. Até para o pessoal saber, né? Até para poder mas gerar eu posso falar mais um pouquinho, né? Se ele quiser falar, se o parceiro quiser falar, ele pode falar. Né? E fica olha, preserve a possibilidade de patentear. Confidencialidade. Tem um advogado bom para isso. Tem um advogado bom para isso. Então, assim, a gente desenvolve... A gente fala muito da inovação incremental, né? Que a gente fala o seguinte. Para a empresa, é muito importante essa questão da inovação incremental para ela poder se aventurar na inovação disruptiva. Em que sentido? De poder lançar um novo produto, serviço ou processo que vai cair para o mercado, né? Porque se ele melhora ali dentro da indústria dele, ali, internamente, né, gera uma inovação, né, incremental, que ele vai melhorar o processo dele internamente, que ele vai conseguir produzir mais, que às vezes ele está com gargalo, ele não consegue passar, ele consegue produzir, digamos ali, uma certa quantidade, ele não consegue passar daquela quantidade X. E ele precisa, né, às vezes, produzir mais, porque tem uma demanda maior, tem clientes procurando e ele não consegue com aquele espaço que ele tem. Então, às vezes, ele adquirindo uma máquina, né, ou adquirindo um software, ou mudando o processo lá de produção, ou gerenciando o processo do início ao fim, da matéria-prima à saída do produto final, ele possa conseguir dar um ganho incremental dentro da produção. Então, ele conseguindo isso, ele pode investir, por exemplo, num novo produto e pensar aí num novo produto no mercado, uma inovação disruptiva, né, que chega um novo produto no mercado. Então, ele vai evoluindo isso. Então, a gente está fazendo uma inovação incremental dentro da indústria dele. Em vez de ele precisar comprar lá de fora um maquinário, a gente está produzindo aqui.
Aqui em João Pessoa, né? Deixar bem claro, isso aqui é feito dentro do polo de inovação. Ali, em frente ao Liceu Paraibano, pessoal. Né? A gente está produzindo um equipamento. Para vocês terem ideia, esse equipamento tem mais ou menos uma extensão de 15 metros, né? Eu vou só dizer o nome, que é um robô cartesiano. Só posso dizer que é isso. Né? É um robô cartesiano, que tem tanto hardware como software, tem uma inteligência artificial por trás, tem todo um trabalho aí desenvolvido por engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas e cientistas de computação. Mas, Érico, deixa eu botar o dedo numa ferida. Muita gente acha, né, e lógico, não tem empreendedorismo sem recurso. Isso. Por menor que seja, o cara tem que ter risco, algum capital para enfrentar o risco. E aí eu lhe pergunto, e a gente sabe que no Brasil há um desafio de que muitas vezes o cara tem uma boa ideia, mas ele às vezes até falta mesmo informação, falta de dialogar. Quem são esses atores que podem dar uma mão? E eu sei que no IFPB vocês já estão mais avançados, porque já perceberam isso, e parcerias como o IFPB e Ibrapi são fundamentais para trazer atores complementares dentro desse processo. Ótimo, André. E eu pergunto, além da dor, da criatividade, da inovação, que eu sei que o IFPB tem um papel fundamental nisso, há algum auxílio na dor do bolso? Com certeza. Esse aí é o que pesa mais, né? Pro PME, né? Pro pequeno, médio empreendedor, a startup, esse recurso não reembolsável a gente tem de pronta mão. Aí, o bom disso é o seguinte... Peraí que você falou bonito, eu não entendi. Tem recurso que não precisa devolver, é isso mesmo? Não reembolsável. Fundo perdido. Fundo perdido. Isso. Porque Dado. Justamente... Veja, eu me emociono. A gente tem um risco tecnológico envolvido, né? Quando você desenvolve tecnologia, inovação, você tem um risco tecnológico envolvido. Então, parte do pressuposto, a ideia da Embrapi, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a gente fala Embrapi, né? A gente esquece de falar o nome, mas significa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Nós somos uma unidade Embrapi. Aqui na Paraíba são 3 unidades Embrapi. Existe uma na UFPB que lida com a parte de energias renováveis. Nós somos uma unidade Embrapi do IFPB que lida com a parte de sistemas para manufatura. E nós temos outra unidade Embrapi em Campina Grande, que é mais na área de software e automação. Virtus. Né? Que é o Virtus, né? Então, eu vou falar para vocês, das unidades Embrapi do país, dentro dos institutos federais, aqui no Nordeste, o IFCE e o IFPB são uma das mais atuantes no país. Nossa. E a da UFCG é a mais atuante no país inteiro, certo? Das unidades Embrapi, deixar bem claro isso. Porque a UFCG tem um know-how de mais de 40 anos de pesquisa no país, né? Então, vocês terem ideia que o Nordeste é um celeiro de desenvolvimento de tecnologia. Então, só voltando essa questão do incentivo, que é muito importante. Então, nós temos a Embrapi, ela tem parceria com o Sebrae, com o BNDES, e através dessas parcerias nós temos recursos, né, não reembolsáveis que entram como contrapartida para as empresas. As empresas entram com uma parte desses recursos, que podem, dependendo do tipo do portfólio de investimento, pode ser que ela entre com um terço, né, só do recurso, da contrapartida, ela vai entrar com 50% ou 33%, ou pode ser que o Sebrae, depende do projeto e da forma do portfólio. A gente sempre vai procurar a melhor forma para que a empresa ela diminua esse risco máximo possível de investimento. Só traduzindo para o pessoal entender. Imagina você ter um projeto que às vezes custa, sei lá, vou botar aqui R$300 mil como exemplo, e você poder ter mais de 2/3 disso, né, custeados a fundo perdido pela Embrapi. E é o que acontece facilmente, principalmente para as PMEs. Então, a Embrapi tem focado nisso, o BNDES tem focado nisso. Até para dar um número, quer dizer, mais ou menos que você com 90 mil resolve o problema de 300. Então, nós temos aí projetos de milhões de reais, aí, grande parte, aí, 80%, às vezes 70% financiado e 30% a empresa aporta. Nós temos um caso do Basic Fund, onde o Basic Fund é um tipo de portfólio diferente, onde 90% é aportado pela Embrapi e 10% é só pela empresa. E até falando do benefício social, nesses projetos o alunado se envolve, não se envolve? Se envolve. É mão de obra. Né? Essa é a principal também diferença da formação do aluno. A gente fala da capacitação 4.0, porque o aluno ele vai desenvolver as habilidades, né, as habilidades e as competências que a gente chama as hard skills e as soft skills, né, do futuro, realmente, porque ele trabalha no projeto diretamente com a empresa, e então ele vai lidar com problemas reais,
né, da sociedade, porque são problemas da sociedade, que ele tem que resolver problemas reais. O que ele aprende ali no dia a dia, na sala de aula, ele vai ver a aplicabilidade disso aí. Ele sacou. Então, assim, é outra formação, capacitação. porque é pesquisa aplicada. Não é só a pesquisa pura que ele vê no dia a dia, porque também tem os editais comuns que a gente tem dentro do Instituto, né, que a gente atua com ensino, pesquisa e extensão, é o tripé, né, dentro da instituição. Mas aí, dentro do polo, você tem a pesquisa aplicada. Então, dentro da pesquisa aplicada, você realmente vai pegar aquilo que você aprendeu no conceito e fazer na prática. Então, você leva isso para o dia a dia. Então, você vê lá uma equação que você achava, não vou aplicar essa equação nunca. Aí você vê a equação sendo aplicada lá no cálculo que você vai ter que fazer para uma dobradura, alguma coisa que você tem que fazer numa máquina de corta laser, numa fresadora, o que você for utilizar lá, você vai ter que fazer uma aplicação. É o poder do conceito. E falando em conceito, a E-Santo, ela vem, professor, revolucionando o conceito também do design moveleiro, né? E eu sei de um projeto que eles buscaram aí uma parceria com um arquiteto, Designer. né? Um designer, né, na verdade, né? De grande relevância, de grande renome nacional. Uhum. E que esse projeto parece que botou o pezinho já fora do Brasil, tá com um compromisso marcado. Eu não podia acabar essa conversa da gente sem entender melhor esse projeto, porque, pelo que eu entendi também, tem um charme, aquilo que você falou, sem estigmatizar, mas tem um charme do regionalismo, né? Sem Porque dúvida. eu me lembro muito de Bilio de Campina, né, que diz assim, o que o pessoal não entende é o que valoriza a nossa cultura é nós sermos originais, é nós sermos a gente. Exatamente. Porque quem viaja quer ver o diferente, não quer ver a mesma coisa, não. Uhum. Então, assim, Bilio, na sua simplicidade, né, às vezes um pouco até bruta, né, que ele combatia, às vezes, algumas inovações culturais, até dentro do forró, mas ele dizia uma grande verdade, né? Então a gente precisa disso. Também valorizar o que nós temos de peculiar. Então me conte aí, Sônia, como é que é esse projeto? Primeiro, gostei demais da referência. Fala tudo de forma simples, né? Se é para ver mais do mesmo, para que eu vou sair de casa? Né? Para que eu vou sair de casa? E é um pouco disso que está demonstrado e representado nesse nosso novo projeto aí de internacionalização do nosso produto. Nós fomos convidados para participar dentro de um projeto da Apex junto à Abimóvel, de dar mais visibilidade à cara do móvel brasileiro. E até aqui, tudo que aparecia no mercado internacional do produto brasileiro na categoria móvel estava muito deslocada para ali o eixo sul e sudeste. Então, eram sempre aquelas mesmas empresas, aqueles mesmos designers, e eles precisaram fazer agora um projeto mais a nível Brasil, mostrando toda a representatividade brasileira. Riqueza, né? E todas as riquezas e a diversidade que nós temos aqui. Então, nós fomos convidados para participar desse projeto representando o Nordeste. E aí são feitas alianças, né, entre as empresas, a indústria que vai representar a localidade e um designer brasileiro. E aí essas associações são feitas e o designer Marcelo Bilac, brasiliense, foi o convidado para ser o nosso par nesse novo... O programa promove um match aí. Vocês não escolheram, né? Não escolhemos. Foi o projeto, a curadoria, né? A curadoria deles que fez a seleção de Mas quem... deu match? Muito. Que bom. Total. Marcelo é um bom e grande observador e contador de histórias, como nós, e aí criou, assim, peças com características que trazem a cultura nordestina, mas sem ser dessa forma caricata. Ele conseguiu trazer elementos que representam a nossa cultura, mas que será aceita nesse mercado do design internacional de uma forma muito admirável, diria. Porque conseguiu sofisticação. Conseguiu sofisticar. Você está fazendo um teaser, eu já estou agoniado. Qual foi a inspiração efetiva? Assim? O que é que a gente deixou de Nordeste dentro dessa inspiração? Pronto, vamos lá. Foram criadas 2 linhas. Uma linha chamada Cariri, focada na parte de estofados, onde a peça principal, que é a poltrona baixo facho,
foi inspirada lá no Lajedo de Pai Mateus, em que, a partir de um discurso que ele ouviu de uma turista dizendo que ela viajava muito, mas teve um lugar Se em vocês que ela... autorizarem, a gente vai colocar aquele teaserzinho no nosso podcast. Nossa, será uma honra. Então agora Será uma vocês honra. vão ver esse teaser. Né, será uma honra. da É Santo, com esse design fenomenal da poltrona baixo facho. Baixo facho. Que essa elevação, cujo nome chama Lajedo Pai Mateus, cenários iguais a esse, eles só são encontrados em mais 3 lugares no mundo, que é na Austrália, na Namíbia e na Argélia. Isso me chamou mais atenção ainda a aprofundar essas pesquisas. E busquei alguns relatos na internet, e um relato que me chamou muito a atenção e me fez pensar um pouco mais o que eu poderia criar sobre aquela situação foi de uma visitante que relatou que quando ela viu o pôr do sol no Lajedo, ela se emocionou e começou a chorar. E eu fiquei imaginando como será que um cenário é capaz de fazer uma pessoa chorar. E foi daí que eu pensei, eu preciso desenvolver um trabalho realizado em cima dessa estrutura. Participar desse projeto da Abimóvel e Apex, né, o Brasil Mais Indústria, tem sido uma alegria muito grande para nós, né? Primeiro, termos sido escolhidos como indústria da Paraíba para representar todo o Nordeste. É uma baita de uma responsabilidade, mas também é uma satisfação e uma alegria muito grande. E encontrar dentro desse contexto um designer brasiliense como o Marcelo Bilac, que se identificou conosco em tudo, o trato muito fácil, a arte dele também assim, nos cativa, nos convence. E foi um processo muito natural, orgânico, eu diria que prazeroso, ao ponto de dispensarmos o pensamento no futuro, nos resultados e tal, que certamente virão. Mas só a jornada já está sendo muito feliz, muito alegre, já está valendo muito a pena participar. E aí, para nossa feliz e grata surpresa, chega, né, esse convite da Apex e da Abimóvel de participar desse projeto. É um produto que não faz parte do nosso portfólio e nos inquietou a aprender algo novo, a buscar parceiros que pudessem nos acompanhar nessa jornada e nesse desafio proposto pelo Marcelo. E aí foi decisão desde o início, desde o princípio, que a gente buscaria parceiros e fornecedores locais para que essa história fosse contada, fosse construída com o nosso povo. Um grande desafio quando o desenho já estava pronto, enfim, as conversas com a Deilton e com a Sony foi avançando, foi em qual tecido nós poderíamos usar nesse projeto. Porque numa poltrona eu precisaria decidir um tecido que conversasse também com essa história e essa regionalidade. Eu acho isso muito importante nos projetos, ter essa coesão
de materiais, de história, de conforto, e o tecido era um ponto-chave que ainda estava faltando. Realizando algumas pesquisas nesse sentido, nós identificamos que tinha uma ligação muito forte com o couro, principalmente o couro de bode, e foi descoberto também a possibilidade de se usar algodão orgânico colorido, que é um produto original paraibano, e aquilo me fascinou, porque as cores do tecido do algodão colorido são exatamente as cores da pedra. E eu falei, tem que ser esse tecido. Quando nós fomos conhecer os assentamentos que fazem esse cultivo do algodão, foi para nós uma confirmação. Tudo passou a fazer ainda mais sentido. Se desde o início as coisas já vinham fazendo sentido, quando a gente chega no tecido, no fio, no algodão colorido, na plantação, em quem planta, isso se tornou um projeto macro, porque é certo que o resultado que virá desse trabalho, ele será distribuído, ele será compartilhado. Mas a gente ainda não sabia quais seriam as empresas que seriam escolhidas e que topariam participar conosco desse desafio da construção desse projeto. É muito exclusivo, é muito original, é próprio da terra, né? Não tem tingimento. E daí começou uma saga para descobrirmos quem poderia nos ajudar nesse sentido. Fizemos algumas pesquisas e no final nós tivemos a grata surpresa de encontrar a Redes Santa Luzia, que é presidida pelo Armando Dantas, o querido, de uma forma delicada, o querido Armandinho, que nos recebeu em São Bento e prontamente já se colocou à disposição para desenvolver uma trama exclusiva para o projeto com algodão orgânico colorido da Paraíba. Uma curiosidade muito interessante dessas elevações do Lajedo Pai Mateus é essa questão do equilíbrio das pedras. Por vezes elas parecem que vão rolar ou que estão equilibradas apenas num pequeno ponto, com a sensação que pode de alguma forma cair e por algum milagre da natureza ou de Deus elas permanecem da forma que estão, da forma como nós vemos. E a ideia foi justamente remontar essa história através da peça. Então o assento ele flutua levemente em relação à superfície. O encosto também faz esse ato de flutuar em relação à superfície e o próprio assento, para levar toda essa ideia de leveza através da brutalidade no sentido de volume da peça e como todo aquele volume pode estar em suspensão em relação à superfície. Eu busquei levar toda essa informação, mas ao mesmo tempo o conforto e a plástica que necessitava nesse projeto. E aí o Marcelo ele foi muito feliz e literalmente iluminado quando nos apresentou as propostas da linha Cariri dentro de uma perspectiva total e absoluta da observação. E eu me recordo de uma frase de um poeta paraibano, o Tardelli, que fala que a arte da marcenaria é transformar a brutalidade em amabilidade. Ele se referia muito à madeira bruta, mas o Marcelo conseguiu fazer isso até com a pedra bruta, né? Transformar uma forma de pedra em uma poltrona que te abraça de forma muito carinhosa e amável. Imagine o que é você ver um desenho de uma poltrona que simula pedras. Como imaginar que isso possa se tornar algo confortável, né?
E aí tem a linha Cariri e tem a linha Cobogó. Só complementando a Cariri, uma informação super importante é que a poltrona ela é revestida com o tecido de algodão orgânico colorido da Paraíba, que é motivo de orgulho para todos nós, e que, por uma feliz coincidência, as cores se assemelham às cores das pedras do Lajedo e que compôs assim, o cenário de uma forma que a poltrona, quando fomos filmar lá no Lajedo, parecia que estava no seu habitat natural, da paisagem. Ela se confundia, de fato, com as pedras e mesmo a imagem bruta de uma pedra, ela tem um conforto incrível, né? Que eu sempre falo daquela fala de Tardelli, né? Que transforma a brutalidade em amabilidade, né? É uma poltrona que parece uma pedra, mas que lhe abraça, de tão confortável que é. Quer dizer que é do Lajedo de Pai Mateus para Milão. Para Milão. Então, do Lajedo para Milão. Gente, eu só posso parabenizar vocês aí. Lajedo já é internacional, né? Agora exato. a poltrona também. E o algodão também já é internacional, né? Também. É esse tipo de coragem que a gente precisa, né? E Quer tem dizer, a outra quem linha. diria da onde, como o Sony disse, que naquela tarde de namoro ou noite de namoro, quando vocês decidiram o nome Oficina, né? Que de repente, algum tempo depois, vocês estariam em Milão. E agora a Oficina vai se chamar dentro desse projeto, né? Ganha um sobrenome internacional. Um sobrenome, que é Oficina Unique Brasília Furniture. Então nós vocês vamos vão com aí... essa marca para o mercado de exportação. E só rapidamente, André, para falar da segunda linha, a linha que se chama Cobogó, é inspirada nesse elemento vazado que se usa na arquitetura, que foi desenvolvida no Recife, né? Cobogó são as iniciais dos 3 engenheiros que criaram esse elemento e tem formas de bandeiras de São João, inspirada no São João de Campina Grande, e também remete à luz do sol, que é uma marca de João Pessoa, onde o sol nasce primeiro. Então, o designer conseguiu unir esses 3 elementos característicos da nossa região e colocar numa peça com o uso. Não é forçar a barra para contar uma história. Ele tem uma função, ele cumpre uma função, mas conta uma história também. André, fala isso aí é inovação, André. Isso é inovação pura. Né? Eu fico louco porque eu não tenho essas ideias. Mentalidade, né? Tudo que foi falado aqui sobre indústria, eu te escutando falar, fica ouvindo assim a minha mente. Para um caminho de mudança, precisa mudar também a cabeça de quem lidera. E ter coragem de muitas vezes ser cobaia de projetos também é um ponto assim que não é apenas o que o governo pode fazer, o que as instituições podem fazer, porque se do lado de cá não houver empresários dispostos a abrir, né, o seu portfólio ali de trabalho, dizer aqui... Sair da zona de conforto. Não, e investir algum dinheiro e muito trabalho, muito tempo, né? Muita dedicação. Não é porque tem o fomento que torna fácil não. O caminho. Claro, que fica mais leve. Né? Você tem às lá vezes é uma questão de acessibilidade. Exato. Ele torna acessível o que você não teria. O que não teria, mas ainda assim tem uma jornada, tem uma luta. E nós lutamos muito, inclusive, para divulgar isso e levar isso para colegas empresários do segmento ou não. Porque, de fato, assim, eu acho que isso é que vai dar longevidade ao nosso negócio e a qualquer outro também. Se não se abrir para isso, para inovação, não tiver essa inquietude de estar o tempo inteiro na melhoria contínua, está fadado ao fracasso. O mercado hoje não perdoa o amadorismo. Quando a gente falou da nossa história, né? Nós vivemos toda a Revolução Industrial dentro de 20 anos na nossa empresa. Saiu lá da marcenaria manual a hoje a gente está... Mano, daquele instrumento do cutelo, cutelo não. Não, a gente tem arco de pua, tem enxó, tem um monte de ferramentas. Né, que você falou? Enxó, como é o nome mesmo? Enxó. Enxó. Você mostra lá no... porque tem ferramentas, inclusive, que se confundem a carpintaria e a marcenaria, porque lá atrás era a mesma matéria-prima que fazia, então era a mesma ferramenta e mesma habilidade. Então, assim, a gente está o tempo inteiro nessa busca e feliz de nós que temos essa abertura, a felicidade de ter um IF do nosso lado, assim como o Banco do Nordeste, o Sebrae, que Sônia citou, o Senai, que também apoia, mas que ainda são muito distantes da maioria das empresas. E esse é um dos nossos propósitos também, sabe? Enquanto empresário, enquanto membro de associação, de trazer, de aproximar, porque, cara, é juntar a fome com a vontade de beber, de comer, porque o cara está aqui oferecendo isso, louco para ter campo de trabalho para os alunos dele, e as empresas cheias de dores,
mentores, só falta fazer o match. Né? Eu vou usar dizer que essa é a nossa missão, né? Informar, né? Isso. A gente está aqui também para isso, para que outras pessoas vejam a história de vocês, se inspirem e busquem o IFPB. Eu já falei muito isso, a Encurta Adeilton, né? caminhos. Que a gente tem muito parceiro sul e sudeste, principalmente multinacional, né? Porque a multinacional, ela já sabe, assim, e ela sabe o caminho desses recursos incentivados e eles vão atrás, se utilizam de leis de incentivo já. E as PMEs ainda têm muita dificuldade, né? As pequenas, micro, médias empresas, o microempreendedor individual, realmente o país ainda não dá a assessoria devida a essas empresas. Eles não têm acesso de leis de incentivo ainda. Ô, Eric, eu queria acrescentar uma informação importante, desculpa te interromper, mas é fundamental. Não é edital, o que é melhor. Eles têm o recurso lá e não é edital. Se você tiver um projeto que esteja dentro do escopo de trabalho deles Já é e aprovado, tiver o recurso, né? porque eles recebem remessas de recurso. Se tiver o recurso, está aprovado, está na autonomia deles. Claro que eles submetem lá, mas... Tem poder de decisão. Tem, cara. Então não é edital, você não vai concorrer. É você com você mesmo. E se sua ideia for boa, avança, cara. Perfeito. Gente, o papo tá bom, mas eu vou ter que encerrar, porque a gente tem sempre Já. um momento, né? Agora que esquentar, viu? Mas fica já o convite aqui para um retorno. Acho que é um tema que ele vai se renovar e depois a gente vai falar sobre como foi a repercussão dessa experiência de internacionalização da marca. De baixar o facho lá em De Milão. baixar o facho lá em Milão. Em junho de 22 agora. Não deve de ser muito ruim, não. Ali debaixo da do ombro, Bem aquela pertinho. E vai estar exatamente ali, Vai pertinho ser da ali? do ombro. Vai Então tá ser bom. por ali. De 6 a 12 de junho de 22. Se Deus quiser, a gente vai reportar isso depois. Meu amigo Eric, queria agradecer sua presença. Passa a palavra para você se despedir rapidamente. Eu termino aqui dizendo que o nordestino, antes de tudo, é um forte, né? Agradeço ao Time Thinkers. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com a Adeilton, com o Sony, com todo mundo aqui mais uma vez. Obrigado aí. Meu amigo Baban. Obrigado, galera. Valeu. Muito bom. Honrado em estar aqui, viu? Sony, minha amiga. Agradecer e que o conteúdo que foi conversado aqui que faça sentido para vocês. Com certeza vai fazer. E eu agradeço a presença de todos aqui, registrando nossa alegria de estar aqui, retornando o projeto do Time Thinkers. E é isso. Até o nosso próximo episódio. Vamos juntos, vamos pensando juntos e encontrando soluções. Um abraço.